A gente vai direto a Nova York conversar com o Eduardo Barão, que acompanha minuto a minuto todos os desdobramentos da ação dos Estados Unidos da Venezuela. Esteve ontem acompanhando o julgamento de Maduro, que retoma em março. Barão, tem muita coisa para você contar para a gente, né? Porque cada minuto é uma nova atualização. Mas eu queria começar conversando com você sobre dancinhas teriam acelerado o processo americano na Venezuela. Procede essa informação? Meu amigo, bom dia. Oi, Soninha, bom dia para você, para todo mundo no Brasil. Essa foi a informação divulgada pelo jornal Washington Post, né, com base em fontes da Casa Branca, porque o Donald Trump, no ano passado, no final do ano passado, telefonou para Nicolás Maduro exigindo a saída do ditador da Venezuela. Ele teria proposto uma saída digna, que Maduro deixasse a Venezuela, fosse para algum outro país que pudesse recebê-lo. Se falou muito na época sobre uma saída dele para a Espanha. Maduro recusou a proposta de Trump, disse que não sairia de lá, e depois começou a realizar eventos públicos. E nesses eventos públicos, ele fazia uma dancinha, ele começava a balançar o corpo de uma forma muito parecida com o que o Donald Trump fazia durante a campanha eleitoral que o levou de volta à Casa Branca. Trump teria entendido que se tratava de uma provocação direta a ele e determinado a operação militar que a gente acompanhou nesse último final de semana, retirando Maduro e a esposa dele, a Cília Flores, de Caracas, na Venezuela, e trazendo aqui para Nova York. Então essa dancinha, ou essas dancinhas do Maduro, teriam sido a gota d'água para o Donald Trump. O Maduro, ontem, logo cedo, a gente falava sobre isso nesse mesmo horário, foi levado para a Corte aqui federal de Nova York, na parte sul de Manhattan, no esquema de segurança máxima. O Maduro apareceu primeiro fora da penitenciária do Brooklyn, foi levado até um helicóptero, de helicóptero foi até uma base que fica ao lado do rio Hudson e aí finalmente levado até esse local, onde ele foi ouvido. Ele se declarou inocente, disse que é o presidente da Venezuela, um homem de bem, e que foi sequestrado pelas forças americanas. O juiz, que é um juiz experiente, disse que ele teria o momento para se defender. Naquele momento, naquele instante, era para falar de fato se era culpado ou inocente. Tanto o Maduro quanto a Cília Flores estiveram lado a lado e os dois se declararam inocentes. Eles terão advogados diferentes nesse processo e os advogados já começaram a falar que Maduro tem problemas de saúde. Ele aparece mancando nas imagens, aparentemente se feriu durante a operação realizada pelos agentes americanos. E a Cília Flores ontem apareceu na corte com o rosto machucado. Ela estava com um curativo no rosto, aparentemente também se feriu durante essa operação dos Estados Unidos, que evidentemente não foi uma operação simples, apesar de ter sido muito rápida, né? Mas cada dia mais a gente descobre pessoas que morreram, agentes que morreram. Foram mais de 80 que tiveram, segundo as informações do New York Times, foram mortos nessa operação dos Estados Unidos. E para capturar os dois antes que eles fugissem no bunker, também os agentes tiveram de usar força. De qualquer forma, Maduro e Cília Flores vão continuar nessa penitenciária do Brooklyn até o julgamento em março, aqui em Nova York. Barão, deixa eu te perguntar o seguinte, sobre a possibilidade do Maduro fazer algum tipo de delação premiada, uma colaboração com a justiça. Nós sabemos que a legislação americana permite esse tipo de colaboração, também há uma contrapartida de redução de pena. O que está se falando, se especulando sobre isso? Eu conversei com alguns especialistas em direito internacional aqui do Brasil e eles estão divididos. Tem alguns que acham que o Maduro pode dar o troco, falar, os generais entregaram o Maduro, agora ele vai entregar também o que sabe para ter um abatimento na sua pena. E outros acham que ele vai manter uma postura mais firme e para mostrar ali para os seus fiéis seguidores de que ele está lutando pela sua liberdade, contestando tudo aquilo que está sendo apresentado à justiça pelo governo, pelo Ministério Público dos Estados Unidos. Pedro, o advogado foi constituído ontem, né? Então a gente não sabe exatamente qual vai ser a linha, a estratégia dele de defesa a partir de agora. Nas poucas palavras que disse ontem na frente do juiz, o Maduro manteve essa linha, né? Que é o presidente da Venezuela, que foi retirado à força, foi sequestrado do seu país, que é um homem de bem. Então ele manteve
esse discurso. Eu não sei até que ponto, Pedro, também há interesse da justiça americana, da promotora, no caso, a promotora federal Pam Bondi, de ter acesso a esses generais, enfim, a outras pessoas, porque na teoria, na concepção aqui dos Estados Unidos, o Maduro era o chefe dessa organização, era ele que realizava as transações com drogas no país. Então, eu não sei exatamente que tipo de situação ele pode conseguir para ter esse tipo de benefício, entre aspas, né, conseguir uma redução da pena. De qualquer forma, a gente só vai descobrir isso a partir de março, com essa estratégia que vai ser desenvolvida pela defesa. Ontem se declarou inocente, ou seja, ele não disse que é culpado de nenhuma das acusações de narcoterrorismo, de vender armas, vender explosivos. Então, tudo ele disse que é inocente. A gente vai descobrir a partir de março qual vai ser a estratégia para que Maduro, de alguma forma, tenha a sua vida aliviada aqui nos Estados Unidos, mas ele pode ser condenado à prisão perpétua por aqui. Barão, o que dizem os jornalistas que cobrem a Casa Branca diariamente a respeito da possibilidade de que tenha havido algum tipo de acordo entre Donald Trump e a presidente interina da Venezuela? Tem alguém bancando isso, Barão? Thaís, essa parece sim ser a saída nesse momento. O Trump não quer guerra. Ontem ele disse isso muito claro. Ele não quer guerra com a Venezuela. Ele quer uma saída na qual os interesses dos Estados Unidos sejam atendidos pelo governo venezuelano. E os interesses dos Estados Unidos estão ligados diretamente ao petróleo. Então, se a agora presidente interina, né, que tomou posse, a Delcy Rodrigues, aceitar as condições dos Estados Unidos, provavelmente não teremos mais nenhuma ação por lá. A Delcy Rodrigues fez um pronunciamento à TV da Venezuela no último domingo à noite e ela disse que toparia negociar com os Estados Unidos. Então, neste momento, Thaís, parece que tem um alinhamento para que ela permaneça no poder. Ela vai ser bancada, nesse primeiro instante, pelo governo dos Estados Unidos. Tem aqueles caras por aqui que estudam Donald Trump, né, tentam entender a cabeça do Trump. E eles deixam muito claro que o Trump não gosta de guerra, ele não quer guerra, ele não gosta dessas longas disputas, porque os Estados Unidos já passaram por isso recentemente e não deu certo, né? Então ele gosta das ações midiáticas. Foram ataques específicos no Irã, foram capturas ou morte específicas de terroristas, e essa ação midiática que ele mesmo disse que acompanhou pela televisão, ficou impressionado, parecia um show. Então, é o tipo de ação que o Trump gosta. Então, aparentemente, não deveremos ter longos períodos de soldados americanos comandando o país, insisto, caso realmente a presidente interina atenda às demandas aqui dos Estados Unidos. Eduardo Barão, direto de Nova York, Sônia, conosco. Eduardo. Oi, só uma interrupção rapidinha aqui, que a gente viu enquanto o Barão estava conversando com a gente, algo que ele antecipou ontem quando nós perguntamos sobre alguma possibilidade de gravação, né, desse julgamento, que é o desenho, uma marca mundial de julgamentos. Os primeiros registros, aqui um pouquinho de história, que nós temos desses desenhos, eles são do século XVII. Uma espécie de caricatura, né, Pedro? Agora coloridos, né, com muito mais precisão. Mas agora os primeiros, Thaís, são do julgamento do caso das bruxas de Salem. Né, o primeiro registro que se tem é disso lá no século XVII. Nos Estados Unidos e na Europa, muito utilizados até hoje. Nós tivemos julgamento aí, eu vou lembrar aqui do Michael Jackson, por exemplo, tem é perfeito, né, um desenho ali, os desenhistas eles são muito bem. Esse aí do Maduro me parece que ele foi um pouco generoso, né, com principalmente a pança do Maduro, mas é um detalhe apenas ali pequeno. Mas dá para ver que eles estavam com fone de ouvido, né, durante... Então, assim, a gente tem uma ideia do que aconteceu lá. Mas o importante também é destacar que os Estados Unidos não abriram uma exceção nesse caso, né? Com tudo aquilo que se gostaria de saber, da curiosidade, se tem essa preservação. O julgamento, ele tem que ser público, mas não pode ser para o público. E é isso que o Brasil tem feito com certa frequência, com instalação de câmera, até de impedimento dentro de sessão de julgamento, para mostrar ali todos os detalhes. Isso tem atrapalhado um pouco o processo. Lá há uma preocupação muito grande. O juiz que conduziu essa audiência, né, Barão? Você falava ontem também aí ao longo da nossa programação, um juiz bastante experiente, né?
Tem 92 anos de idade, é um juiz que já julgou casos, por exemplo, relacionados aos terroristas que atacaram os Estados Unidos aqui no 11 de setembro. Então, é um juiz extremamente experiente e ontem ele conduziu exatamente dessa forma, né? Ele até deixou o Maduro falar, mas falou, olha, você vai ter o tempo para falar isso que é durante o julgamento, agora é só a primeira audiência, enfim. É como a gente vê nos filmes, é falar se é culpado ou inocente. E esses desenhos, Pedro, marcam a história da justiça aqui dos Estados Unidos. E a gente deu uma pequena inovada ontem no Jornal da Band, né, para quem quiser acompanhar também nas redes sociais, porque nós usamos a inteligência artificial. A gente pegou a descrição do que Maduro estava fazendo ali com a esposa, Cília Flores, e usamos a inteligência artificial para ilustrar. Então, como os desenhos marcaram a história, digamos assim, desses julgamentos aqui nos Estados Unidos, agora a gente pode utilizar também a inteligência artificial para dar movimento, para mostrar exatamente onde estavam no júri o Maduro e a Cília Flores. Então foi uma reportagem que a gente fez ontem com a ajuda do pessoal, evidentemente, da brilhante redação por aí, para tentar mostrar de alguma forma, já que a gente não tem a imagem dentro, né, como você estava falando, mas a gente tenta de alguma forma ilustrar isso para quem estiver acompanhando esse julgamento. Boa, esse é o Eduardo Barão. Fala, Sônia. Eduardo, eu queria dar só dar parabéns pela cobertura, que tá muito, muito bacana, viu, Barão? Tá muito bacana. Obrigado, mesmo. Soninha. E é um timaço da Band aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando tudo do Brasil e do mundo para você, Pedro. Valeu, Barão. Bom trabalho aí. A gente vai se falando ao longo da programação. Amanhã tem mais atualizações aqui no Jornal Gente. Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado. Jornal Gente volta na sequência, depois do intervalo, com mais informações desta terça-feira. Hoje é dia 6 de janeiro de 2026. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e o debate na mesa. No Jornal Gente, da Bandeirantes. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal! Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/MEC e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Lugar de notícia, de reportagem, de informação, lugar de debate e opinião, de análise, lugar da boa conversa, de companhia. Esse lugar, você sabe, é aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que você ouve no dial, no aplicativo Bandplay e pelo YouTube, onde você estiver, fazendo o que for, a qualquer hora, ouvindo a Bandeirantes. Aqui é o seu lugar. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. A previsão de chuvas para essa terça-feira, você que sai pela cidade deve ficar atento e proteger-se. Pela Radial Leste, o trânsito é ruim no sentido do centro, entre a Praça de Vinolândia e o metrô Guilhermina, Esperança, e entre o metrô Penha e a Avenida Aricanduva. Tem lentidão também no viaduto Pires do Rio e no viaduto Guadalajara até o viaduto Bresser e para o bairro Vai Bem. Com previsão de chuvas, a Enel reforça suas equipes e atua na prevenção para manter a rede elétrica segura e agilizar o atendimento. Enel, mais perto de você, saiba mais em enel.com.br. 9h14 no horário de Brasília. E a Europa segue atenta à Venezuela desde esse dia 3 de janeiro, do terceiro dia do ano. Vamos agora a Londres com mais informações com o Felipe Killing. Killing, boa tarde já para você aí do outro lado do Canal da Mancha. E assim, a gente nota uma Europa atenta, mas sem qualquer ação concreta. Também não era de se esperar mais, né, meu amigo? Tudo bem com você? Tudo bom, Sônia? Boa tarde a você, bom dia a todos no Brasil. Essa crise que até então era regional, a partir de 3 de janeiro, se tornou algo global, com debates, inclusive, no coração da diplomacia do planeta, no Conselho de Segurança da ONU. E até mesmo aliados dos Estados Unidos criticaram. A Europa não criticou de forma incisiva.
ela falou bastante no respeito ao direito internacional, porque o temor dos europeus é o precedente. Se a soberania pode ser relativizada na Venezuela, onde mais isso pode acontecer? E é claro que tem um território em que o Donald Trump já mostrou interesse, que faz parte da Dinamarca, que é a Groenlândia, uma ilha rica em minerais raros e que o Trump falou que quer anexar a Groenlândia e que vai fazer isso por bem ou por mal. A Dinamarca já se manifestou dizendo que o Trump não pode fazer essa ameaça, que não é um território que está à venda. E o Trump ele fala na questão da segurança nacional, alegando que há navios chineses e russos na região, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já têm uma base militar na Groenlândia. O premier britânico Keir Starmer, ele foi também bastante suave nas palavras. Eles já vinham criticando o regime de Maduro, mas a Europa aposta numa transição política e democrática. O que os europeus desejam seria uma eleição na Venezuela com a possibilidade da oposição assumir o poder. Mas os Estados Unidos já sinalizam que essa não é a intenção, pelo menos por agora. Eles retiraram o Nicolás Maduro, mas o regime Maduro continua operando na Venezuela com toda a estrutura que foi montada ao longo dos anos. A Europa, ela é uma aliada histórica dos Estados Unidos, tem uma relação conturbada com o Trump, mas precisa economicamente e militarmente dos americanos, sobretudo numa outra guerra que acontece aqui no continente, que é a invasão da Rússia à Ucrânia. Então os líderes europeus estão criticando, falando sobre essa preocupação de se abrir um precedente, mas sem citar nominalmente o nome de Trump para não criar um atrito com o presidente dos Estados Unidos, que pode resolver punir a Europa, retirando tropas do continente, colocando mais tarifas comerciais. Então é uma posição que muita gente tem criticado. A Rússia e a China já foram mais incisivas no Conselho de Segurança da ONU, já era de se esperar, mas são países que têm ligações políticas com a Venezuela e nem tanto econômicas. Menos de 1% do petróleo que a Rússia importa do mundo vem da Venezuela. A China, cerca de 4%. A China fez um financiamento de 59 bilhões de dólares à Venezuela. Parte dessa grana já foi paga com barris de petróleo, mas a China não demonstra qualquer interesse de um atrito econômico ou militar com os Estados Unidos nesse momento. São posições mais diplomáticas para se contrapor aos Estados Unidos. E a Europa, no meio desse jogo político, tentando se colocar numa posição em que critica os Estados Unidos, mas sem criar atrito direto com o Donald Trump. Esse é o Felipe Killing falando direto de Londres. Obrigada, Killing. Até a próxima aqui no Jornal Gente. Bom trabalho para você. Agora 9h18. Nós vamos agora para a fronteira do Brasil com a Venezuela. Cidade de Pacaraima, Roraima, enviado especial da Band, Felipe Garrafa, está aqui conosco para relatar como amanhece o dia nessa cidade que recebe muitos venezuelanos e que tem tido também reforço na segurança da fronteira, né, Garrafa? Bom dia. Oi, bom dia, Thaís, bom dia a todos. Exatamente. Hoje foi um dia já com reabertura das fronteiras em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e seguimos a nossa saga para conseguir chegar até a Venezuela. Nosso objetivo principal é chegar até a capital Caracas, e aqui posso trazer a vocês um depoimento do que nós passamos e estamos correndo. Tiramos amanhã agora para também ir atrás de alguns documentos que nos foram exigidos. Mas no dia de ontem nós ficamos aproximadamente 3h30 na imigração venezuelana. Podemos dizer que já entramos em território venezuelano, mesmo que ali na campainha, na porta de entrada, mas ficamos ali. E alguns pontos nos chamaram a atenção nessa nossa tentativa de entrar na Venezuela, e aí é um ponto pacífico mesmo entre nós aqui todos, e é realmente pensando na nossa segurança, porque se for entrar na Venezuela, nós precisamos entrar de maneira legal, com o visto autorizado pelo governo venezuelano, porque os casos eles se somam agora. Teve uma confirmação de entidades internacionais que 15 jornalistas já foram presos porque entraram de maneira ilegal para tentar fazer algum tipo de cobertura no país. Então é algo completamente inviável nesse momento. E logo na porta de entrada da imigração, você percebe como não há espaço para nenhum tipo de oposição. Tem um cartaz muito grande com uma foto
do candidato opositor, que foi, segundo entidades internacionais, o vencedor das eleições na Venezuela, o Edmundo Gonçalves Urrutia. É um cartaz grande com uma foto de Urrutia e com uma recompensa milionária apontada para ele, caso alguém tenha algum tipo de informação que leve à prisão de Urrutia. Então, dá para entender o tipo de país que nós estamos tentando entrar. E nessa imigração, eles nos trataram de maneira cordial, nos respeitaram bastante, mas um ponto diferente que nos chamou a atenção. Eles exigiram ali os nossos passaportes, os nossos documentos, até aí normal, só que eles pediram para acessar as nossas redes sociais. Então, eles acessaram as nossas redes sociais, tive que passar no meu Instagram, eles pediram para passar o Instagram também da emissora em que nós falávamos que estávamos trabalhando. Então, eles entraram nas redes sociais da Band para ver e confirmar as informações que nós estávamos ali passando. Depois, precisamos gravar um vídeo com o celular da imigração, dizendo o que nós iríamos fazer no país, o que iria acontecer na nossa cobertura. Então, não é aquele papo de imigração de, olha, você vai entrar no país, vai ficar quanto tempo, vai ficar em qual hotel, qual é a sua intenção, é turismo, é trabalho. Não eram só perguntas simples, não. Era o que você vai fazer, como você vai fazer, por quanto tempo vai fazer, e tudo gravado em vídeo. Então, essa é um pouco da nossa experiência até aqui, e nós estamos aguardando aí a autorização do governo venezuelano, que pode sair a qualquer momento, para saber se iremos conseguir atravessar a fronteira, viu, pessoal? Felipe Garrafa, como é que está a cidade de Pacaraima? Para quem vive o dia a dia, a rotina alterada por conta dessa situação na Venezuela? Alterada pela presença maior de militares, viu, Pedro? Não é tão normal tantos blindados do Exército Brasileiro estarem na fronteira dessa forma. É claro que o Exército e principalmente a Força Nacional ficam aqui na fronteira, próximo aqui ao posto de imigração, mas ontem em especial, em determinado momento do dia, eram 5 blindados do Exército Brasileiro, o Guaicuru, um blindado com uma metralhadora 762 e até um ponto de... foi até interessante, quem chamou a atenção foi até um militar, não necessariamente do Exército, mas um agente das Forças de Segurança do Brasil. Enquanto estava acontecendo aquelas abordagens, que ontem mesmo conversava com você aqui no Jornal Gente, aconteciam as abordagens, mais viaturas, não só da PRF, os blindados e também da Força Nacional estavam chegando. Os venezuelanos que estavam lá na fronteira deles, lá do outro lado, lá na imigração, quietinhos, eles viram a movimentação acima da média e deslocaram as tropas para o limite da fronteira. Eles colocaram pelo menos quase 10 militares venezuelanos para ficar olhando de perto, para querer entender assim, o que está acontecendo que esses brasileiros estão olhando aqui com mais força. Então, eles também deram uma resposta de um ponto de vista só para entender o que estava acontecendo, mas foi um ponto diferente. Então, é um clima, claro, de tensão, de aparente tranquilidade, mas um movimento maior das forças de segurança de modo geral aqui em Pacaraima, viu, Pedro? Garrafa, uma curiosidade, se for liberada a entrada de jornalistas, você conseguir cruzar a fronteira de Pacaraima com a Venezuela, como é que se chega desse local até a capital Caracas? Aí é uma outra missão, porque se for de carro, por exemplo, nós estamos a aproximadamente 25 horas de carro até Caracas. É uma distância de aproximadamente também uns 1.200, 1.300 quilômetros. O problema maior, além da distância, é porque a cada 20 quilômetros tem blitz, tem barricadas do exército venezuelano. Então, o que é uma viagem longa se torna ainda mais demorada em razão dessas pausas que tem das blitz que são feitas pelo exército venezuelano. Não seria o principal caminho nosso. A nossa logística seria, se aprovada a nossa entrada, nós sairíamos ali de Santa Helena de Huayra, que é a primeira cidade venezuelana, iríamos até Puerto Ordaz, que fica a aproximadamente 10 horas de viagem, com essas pausas todas que falei agora, e de Puerto Ordaz conseguir um voo até Caracas, que aí é uma ponte aérea, como se fosse Rio São Paulo, é 1 hora de voo, e aí chegaremos até Caracas. Também não é fácil, mas estando lá dentro a gente consegue contar para vocês o ponto de vista venezuelano em meio a toda essa tensão. E principalmente ontem, depois do susto que todos nós tomamos aqui, já estávamos jantando quando teve a informação de drones sobrevoando a capital Caracas, tiroteio e tudo mais. A gente já estava se mobilizando até que foi um grande mal entendido e aí as coisas voltaram a ficar um pouco mais tranquilas. Sônia, o Felipe Garrafa está na fronteira do Brasil com a Venezuela. Opa.
Sim, estamos aqui acompanhando. Estava prestando atenção em cada palavra do Felipe Garrafa e uma coisa me chamou a atenção, viu, Garrafa? Você falou que estava sendo gravado quando vocês estavam conversando com a Polícia de Fronteiras, é isso? Isso, exatamente, Sônia. E você que já passou tantas vezes por tantas imigrações, sabe como é que é algo... É sempre uma situação tensa, é claro, né? Você responde uma série de perguntas e tudo bem, normal. O ponto de diferente aqui é de que eles pegaram um celular, e não é que a gente percebeu que estava sendo gravado, foi algo assim escancarado. Eles pegam um celular, aí aponta o celular na direção do seu rosto e faz algumas perguntas. É algo diferente, é algo bem diferente mesmo que nós passamos. Então é importante a gente dizer isso, porque aí eles fazem uma série de perguntas e perguntas detalhadas de como vai ser a sua viagem à Venezuela, o que é que você vai fazer. Então não são só perguntas fechadas, sabe, com respostas curtas. Ali às vezes dá espaço para você, eles forçam você a discorrer um pouco mais sobre o que vai ser a sua presença na Venezuela. Qualquer processo de imigração já tem um quê ali de intimidação, né? Nunca você está 100% confortável quando chega num país e tem que passar pela fronteira. Agora, num caso como esse, eu imagino o grau de tensão. Felipe Garrafa, direto de Pacaraima, ao vivo, enviado especial, tentando entrar na Venezuela. Boa sorte, Garrafa. Espero que amanhã no Jornal Gente você já tenha aí boas notícias para dividir conosco a respeito da possibilidade de entrar no país. Combinado. Vamos falando aqui em Pacaraima, agora fronteiras reabertas também, tudo certo, agora a vida tranquila. Vamos falando por aqui, qualquer novidade a gente conversa. Tchau, gente. Valeu, sorte, Felipe Garrafa, amigo. trazendo pra gente aí as informações direto da fronteira. O Jornal Gente tem sequência daqui pra frente pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Para você que está com Band News TV, vem aí o Radar.